Bom, então sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de desenho e impressão 3D, tá? Nessa aula a gente vai estar dando início à modelagem 3D em si, isso é, a gente vai estar aprendendo a construir um objeto em terceira dimensão utilizando software, tá? E a gente vai estar dando então continuação à aula anterior que a gente já teve de introdução ao SketchUp, tá? Então, sem delongas, vamos lá, tá iniciando a aula já, tá? Tô entrando aqui no SketchUp já. Tá, então aqui ele já abriu. Então, na primeira aula, a gente deu uma olhada nas primeiras ferramentas aqui, né? A gente aprendeu essas 6 primeiras ferramentas aqui, aprendeu como se locomover também nesse ambiente, tá? No software. E hoje, então, a gente vai dar início à construção de sólidos, tá? Então, a primeira ferramenta que a gente vai aprender hoje é essa ferramenta aqui, ó, de empurrar, puxar, tá? Como que ela vai funcionar? Primeira coisa, você vai ter que ter uma superfície, tá? Então, aqui eu vou criar um quadrado, tá? Vou colocar as dimensões que eu quero, colocar 1000 por 1000. Lembra que está em milímetros. Como vai funcionar? Eu vou aqui, vou selecionar ela, vou clicar em cima da superfície que eu quero puxar, tá? Em outros softwares isso se dá o nome de extrusar. Você vai clicar e vai puxar. Você pode puxar com o mouse, ou você simplesmente coloca a direção com o mouse, tá? E insere o valor, nesse caso, que seria a altura do cubo aqui, né? Então, vou colocar 1000 também. E tá aqui, ó, sem muito problema, já tá feito seu cubo, tá? É bastante simples de estar utilizando essa ferramenta aqui, ó. Notem que ela pode funcionar para qualquer direção. Então, eu posso puxar para cima, para baixo, para os lados também, ó. Tá vendo? E você pode também, além de estar puxando elas, né, como se estivesse aumentando o tamanho, você pode diminuí-las, ó. Tá vendo? Vou criar um sólido aqui do lado para ficar mais fácil de entender isso. Ó, então, por exemplo, aqui tem um retângulo dentro desse sólido. Eu posso vir aqui, ó, clicar e puxar para baixo, tá vendo? Como se eu estivesse fazendo um furo aqui no meu sólido. Então a gente pode estar utilizando também para realizar esse tipo de ação. Vou deletar para ir para a próxima ferramenta. Tá, essa segunda ferramenta aqui, ó, vou mostrar para vocês, é a ferramenta Siga-me, tá? E como que ela vai funcionar? Ela vai servir para você extrusar também, da mesma maneira que você fez com a primeira ferramenta aqui, só que com ela a gente especifica um caminho para ela seguir, tá? Acho que com um exemplo vai ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, eu aqui quero fazer um cano em formato de U, tá? Então eu venho aqui, ó, o cano ele vai ser cilíndrico, né? Então eu coloco primeiro a superfície aqui, o formato da superfície que eu quero. Depois eu vou colocar o caminho que eu quero que ela faça. Então, por exemplo, eu quero que ela venha aqui para cima e vai fazer um U aqui, tá? Então, para isso eu vou colocar um arco. Aqui tá bom. Pra puxar para cima. Aqui. Tá bom aqui. Puxando ela para baixo. Tá. Como vai funcionar então? Eu vou selecionar a superfície e tá vendo? Eu apenas cliquei nela e levo com o mouse. Tá vendo que ela vai me seguindo aqui, ó. Vai continuando e vai fazer o cano no formato que eu queria, tá? Bastante simples de estar trabalhando, tá? E pode ser muito útil pra gente, tá? A gente pode estar utilizando o formato que a gente queira de superfície para estar fazendo esse tipo de extrusão. Apagar. Última ferramenta, as ferramentas de deslocar e como que ela vai servir pra gente, tá? Vou criar um outro sólido aqui. Cadê? Criar um outro retângulo. É como se fosse um cubo aqui agora. Extrusar. Essa ferramenta deslocar é utilizada para você replicar o formato da superfície que você está selecionando. Então, você clica numa das arestas aqui e ela vai, ó, tá vendo? Ela está replicando para dentro ou para fora do seu formato, tá vendo? E aí você coloca a distância que você quer. A distância que vai ser desse ponto vermelho até onde está a seta. Então, por exemplo, aqui eu quero 400 milímetros de distância. Notem que ele fez aqui para mim a distância de 400 milímetros, tá? Sem muito problema.
Isso aqui pode ser utilizado para quê? Ah, eu quero fazer um furo aqui no meio, tá? E tem que seguir as dimensões de fora, as proporções das dimensões de fora, né? Aí eu venho, faço com essa ferramenta e coloco aqui para extrusar para dentro, tá vendo? Ele faz para mim esse furo, tá? Então pode ser uma ferramenta bastante útil para a gente estar utilizando também. Próxima ferramenta seriam essas ferramentas aqui de edição de sólidos, tá? Mas a gente não vai estar utilizando elas porque, ó, vou demonstrar aqui, ó. Se a gente clicar, a gente tem que fazer um upgrade do software. A gente não vai estar fazendo esse upgrade, até porque a gente teria que estar utilizando uma versão paga, e a gente vai continuar com essa versão que a gente já está utilizando. Então a gente não vai estar utilizando essas ferramentas aqui de edições de sólidos, tá? Próxima ferramenta, que é essa ferramenta de mover, tá? Vou estar colocando um sólido aqui novamente para estar demonstrando melhor. Como que ela vai funcionar, então? Para você movimentar essa peça aqui dentro desse ambiente, a primeira coisa que você vai ter que fazer, sempre que você quiser movimentar, é selecionar como um todo esse objeto. Então, vem aqui, ó, com o mouse e puxo, ele está selecionado. Quero movimentar? Vem aqui, clico em qualquer ponto que eu queira aqui, ó, e eu movimento ele. Tá vendo? Quero, por exemplo, levar ele para cima aqui, ó. Ó, percebam que eu movimentei ele, ó. Ou para baixo de novo. Movimento, sem muito problema. Mas sempre tem que selecionar. O que acontece se eu não selecionar esse objeto que eu vou demonstrar? Se eu não selecionar e for mover, ele vai deformar. Então, ó, olha o que acontece, tá vendo? Ele não está movimentando. E a minha intenção aqui é movimentar. Às vezes, não sei, você quer mesmo deformar, quer fazer um losango aqui, ó, tá vendo? Ele deforma. Só que a nossa intenção aqui era apenas movimentá-lo. Então, sempre que a gente for movimentar, seleciona ele como um todo, clica aqui e movimenta sem muito problema, tá? Outra ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta de girar, mesma coisa, vai ter que selecionar. Eu vou até demonstrar já o que aconteceria se eu não selecionasse. Tá vendo, ó? Ia dar um bug aqui, ó, tá vendo? Então, sempre vamos selecionar o sólido. Selecionei o sólido, tá? E como vai funcionar essa ferramenta de girar? Você vai clicar aqui nela, tá? E ele vai te dar esse transferidor, que é essa figura de transferidor. O que você tem que ficar atento aqui é a cor que está o transferidor. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês perceberem, ele está azul. Então, quer dizer que se eu selecionar um sólido, dando o transferidor na cor azul, ele vai girar como se estivesse girando ao redor desse eixo azul aqui, tá vendo? Ele vai fazer um movimento parecido com esse que eu estou fazendo com o mouse. Então, por exemplo, ó, percebam que o transferidor está azul. Ó. Clico aqui, ó, vou clicar em dois pontos, sempre. E aqui o giro eu coloco o ângulo que eu quero. Então, eu quero 90 graus. Girou. Então, ó, percebam. Azul, pessoal. Ó, como se ele estivesse girando no sentido do entorno desse eixo azul aqui, tá? Vai funcionar de maneira parecida para os outros eixos, tá? Então, por exemplo, aqui ele está vermelho, então ele vai girar como se estivesse girando em volta desse eixo vermelho, ó. Tá vendo? Clico sempre em dois pontos, já ele 90 graus também, tá vendo? Girou para mim, sem muito problema, é uma ferramenta bastante tranquila de estar utilizando também e é muito útil para a gente, tá? Tá. Próxima ferramenta, então, essa ferramenta aqui, ó, de escala, e como que ela vai funcionar? Essa ferramenta é para você tá editando o formato do seu sólido, tá? A escala que você colocou. Então, por exemplo, aqui eu já fiz meu sólido, mas não sei, por algum motivo eu queria que ele fosse mais alto. E aqui, ó, consigo editar ele. Ou não, quero aumentar ele como um todo, mas não quero perder as proporções que ele tem. Então, eu venho e clico aqui, ó, tá vendo? Aumento, eu diminuo, tá vendo que ele não perde as proporções, tá? Vai servir para qualquer direção que você coloque. Baixo aqui, pro lado, tá? Você está editando esse sólido que você já fez, tá? Aqui. Próxima ferramenta, então, essa ferramenta aqui, ó, de fita métrica, tá? Ela vai ter duas utilidades pra gente. A primeira utilidade é realizar a medição de uma dimensão. Então, não sei, eu projetei um objeto, uma coisa, queira conferir se eu coloquei a dimensão certa. Então, vem lá com a fita métrica, ó, clico em dois pontos, tá vendo? E ele já aparece para mim a dimensão desse segmento, tá? A outra aplicação dessa fita métrica é criar algumas linhas imaginárias aqui, que vão ser utilizadas como base para a gente
tá criando os nossos sólidos. Como vai funcionar? Seleciono aqui a fita métrica, clico num ponto que eu queira aqui, tá? E coloco a distância que eu quero para essa linha, ó. Tá vendo? Ele vai meio que criar uma linha imaginária. Eu quero 300 milímetros. 300. Quero aqui também 300. E é bastante interessante estar utilizando isso aqui, porque você pode utilizar elas como base para inserir linhas que vão ser realmente, vão ficar no desenho. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 300. Opa, coloquei para o lado errado. 300. Essas linhas aqui você tira com facilidade. Mas, por exemplo, eu tinha que fazer um furo aqui no meio com essas dimensões que eu acabei de colocar com essas linhas aqui. Aí eu vou lá na ferramenta de linha mesmo, tá? Não é fita métrica. Clico, ó. Aí fica bem fácil pra gente fazer, ó. Fica bem fácil, tá vendo? Já tinha as dimensões certinhas pra gente, tá só preenchendo com a ferramenta de linha aqui, tá? E as ferramentas de fora eu posso estar excluindo depois. E a superfície que eu fiz aqui no meio, ela continua, tá? Então pode ser bastante útil pra gente. A próxima ferramenta que a gente tem aqui, essa ferramenta de cota, tá? Ela vai funcionar, é a dimensão o nome dela, mas a gente vai fazer uma cota. O que seria uma cota? Uma cota seria você colocar o tamanho das dimensões no seu desenho. Então, por exemplo, vou selecionar essas duas extremidades aqui, ó. Ele vai criar, vai colocar aqui para mim o tamanho dela, tá? Em milímetros aqui, porque eu já coloquei em milímetros. Ele vai especificar o tamanho, tá? Posso estar fazendo isso para outro segmento também. Opa, selecionar de novo aqui. Vem aqui, coloca aqui, ó. Ó, ele puxa para mim. Aí fica aqui, ó. Isso aqui a gente não vai estar utilizando, mas pode ser útil em algum caso que você queira deixar cotado aqui o seu projeto, tá? Deixar com as medidas dele. Vou apagar. Próxima ferramenta é a ferramenta de texto, tá? Então você vem aqui, ó. Sei lá, quero fazer uma anotação nessa face aqui. Clico. Digamos que você começou um projeto e pretende sair, não tem tempo de terminar, mas teve uma ideia e quer deixar anotado. Então, eu não sei, você quer cortar essa face. Você deixa aqui marcado, tá? Quando você salva o projeto, quando você voltar, vai estar aqui essa anotação sua, tá? Então, vai ser bastante interessante se você quiser anotar alguma coisa, fazer depois, enfim. Ou tá fazendo alguma anotação no desenho também, tanto faz, como você quiser utilizar. Próxima ferramenta, essa ferramenta aqui, ó, de plano de seção. Ela vai ser utilizada para mostrar o interior do seu sólido, tá? Ou do seu projeto. Então, aqui a gente não tem nada no interior, mas, por exemplo, se alguém projeta uma casa, um móvel, por exemplo, e às vezes quer ver como ficou o interior, você vem aqui, ó, seleciona o plano e ele já te mostra como que está o interior, tá vendo? Aqui ele está demonstrando que eu fiz um furo até uma certa parte aqui, né? Só você vem aqui, ó, seleciona e clica aqui onde você quer que apareça o interior, tá? Pode ser bastante útil. Aqui a gente não vai estar utilizando tanto, porque a gente está aqui, a ideia nossa é estar projetando para impressão 3D, então para a gente, nesse momento aqui, não vai ser tão útil estar vendo o interior das peças aqui, mas pode ser útil para outras aplicações. Próxima ferramenta, a gente tem essa ferramenta transferidora aqui, ela vai funcionar exatamente como a fita métrica, só que utilizando ângulos, tá? Você vem aqui, ó, e clica em um ponto, em outro, você pode estar traçando essas linhas imaginárias aqui, ó, como se estivesse mexendo em formato de ângulo, tá? Você pode girar ela aqui 360 graus. Então, não sei, eu quero clicar aqui, porque depois eu vou passar uma linha por aqui, tá vendo? Fiz essa linha, ela vai ficar para mim, tá? Para me auxiliar no meu projeto. Então, vou apagar ela, a gente está dando continuidade. Essa última ferramenta aqui a gente não vai estar utilizando, eu não recomendo muito estar utilizando ela. Ela é mais utilizada para você girar esses eixos aqui. Tá vendo? Ó. Então, por exemplo, eu quero mudar a direção desse meu eixo vermelho aqui. Ó. Eu vou colocar ele para cá. Do verde eu vou colocar para cima, tá vendo? Ele girou para mim. Ó.
Tá vendo? Eu não recomendo isso aqui porque aí fica mais difícil você trabalhar com sólido, visto que ele meio que se perde aqui nesse novo ambiente. Então, talvez não seja tão útil para a gente estar utilizando essa ferramenta aqui. Tá, a gente já terminou as ferramentas. Aqui a gente tem outras ferramentas que são mais para visualização do seu desenho, tá? Primeira ferramenta aqui é para você meio que dar um zoom, tá? Ó, clicando para cá, tá vendo? Ele vai meio que caminhando naquela direção, ou nessa daqui, tá vendo? Ele vai seguindo, tá? Não necessariamente tem que ser utilizado, eu prefiro utilizar o mouse aqui para dar zoom mesmo. Mas é mais uma possibilidade aí para estar movimentando o seu plano aqui, o seu ambiente. Tá, essa segunda ferramenta aqui é para você ter uma visualização em primeira pessoa, aqui, como se estivesse aqui, tá vendo? Ó, eu clico, vou dar uma girada aqui, tá vendo? É como se estivesse na altura de uma pessoa aqui, como se estivesse imerso, estivesse imergindo nesse ambiente aqui, tá? Pode ser útil para visualização de alguma peça, mas, enfim, a gente pode estar fazendo esse tipo de visualização apenas dando o zoom mesmo, né? Não precisaria necessariamente estar utilizando essa ferramenta aqui. A última ferramenta de visualização aqui, ó, esse olhinho aqui, o que ela vai servir? Ela vai servir para centralizar onde você está clicando. Então, por exemplo, quero deixar no centro essa face aqui desse meu sólido. Vou lá, dou 2 cliques, ó, percebe que ele foi para o centro da tela, tá vendo? Podemos mostrar melhor de novo. Ó, aqui, ó, percebo que está lá no meu canto superior direito o desenho. Vou lá, dou 2 cliques com esse olhinho, ele foi para o meu centro da tela, tá? Isso pode ser útil para a gente, para estar centralizando alguma peça que a gente queira. Então aqui a gente já terminou essas ferramentas à esquerda, tá? As últimas ferramentas aqui a gente já viu na primeira aula, tá? Que são ferramentas de locomoção aqui nesse espaço 3D. Então a gente já vai para as ferramentas à direita aqui. Primeira ferramenta de direita, ela serve para você ter umas informações acerca de algum objeto que você colocou aqui. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa figura aqui, ó, que já veio, quando você abre o software, ela já está aqui, ó. Você vem aqui, ó, ela vai te dar algumas informações, ó. Tem um nome aqui, ó, tem algumas coisas, tá? A gente não vai entrar muito no mérito, mas é mais para te dar algumas informações. A gente não vai estar utilizando tanto essa ferramenta aqui, não. Segunda ferramenta. Essa aqui é uma ferramenta que você teria que atualizar, assim como a ferramenta de edição de sólidos aqui. Então a gente não vai estar utilizando ela também, tá? Infelizmente a gente não vai estar conseguindo explorar essa ferramenta. Terceira ferramenta aqui. Essa terceira ferramenta, ela te dá um tutorialzinho aqui, tá? Vai te explicar alguns atalhos também. Se você quiser, você pode clicar aqui para saber mais sobre umas operações que são mais avançadas também, tá? Eu não vou estar entrando agora nesse momento para ver, mas se alguém tiver interesse, clica aí para aprender sobre algumas ferramentas um pouco mais avançadas, tá? Não vou clicar porque eu já estou meio que passando aqui como funciona o software, então não acho muito necessário estar clicando nesse momento. Vou fechar aqui, ó. Essa ferramenta que é bastante interessante, tá? Talvez não para a gente estar projetando para questão 3D, mas não sei. Pode ser utilizado, por exemplo, para projetar um ambiente interno de uma casa. Ó. Se você clicar, ó, tá vendo? Essa quarta ferramenta aqui, ó, ele abre esse espaçozinho aqui para vocês, tá? Vocês podem baixar projetos já feitos, tá? Então, não sei, quero uma geladeira aqui. Pesquisa geladeira, vamos ver se aparece. Ó, apareceu aqui para mim, ó. A única coisa que eu tenho que fazer é baixar. Então, não sei, vou baixar esse aqui, ó. Baixou, ó. Ó, já apareceu aqui para mim, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? É um modelinho já pronto que alguém já fez aqui no SketchUp que a gente pode estar utilizando. E tem uma infinidade de objetos ali, não é só objetos de uma casa. Tem muita coisa ali e dá para explorar bastante. Tá? Tem muita aplicação para isso aí. Então a gente vai para a quinta ferramenta aqui. Ó. Essa quinta ferramenta é para você, por exemplo, eu apaguei essa figura aqui. Ó. Você vem aqui, ó. Deixar isso aqui. E você vem aqui, ó, clica na quinta ferramenta e aqui estão todas as figuras que já estiveram presentes no seu desenho. Então, por exemplo, eu quero voltar a geladeira que eu tinha apagado. Então, eu clico nela e trago ela até aqui, tá?
Aí aqui você vê todos os componentes que já fizeram parte do seu projeto. Vamos para outra aqui, então. Aqui, a gente já viu, tá, sobre os materiais. Para você colorir, por exemplo, quero colorir isso aqui. Opa, quero colorir isso aqui de cinza. Pronto, ele coloriu para mim. Ou quero, sei lá, branco mesmo, voltar para o branco. Ele voltou para mim. Tem as texturas também. Mas a gente já viu isso aqui na primeira aula, tá? Não vou entrar muito no método, mas funciona da mesma forma. Você vem aqui, clica e coloca aqui no lugar que você quer. Tá, vou fechar isso. Próximo aqui. Estilos. Isso daqui é para você mudar, por exemplo, as cores ou o estilo de visualização do seu ambiente aqui no SketchUp. Então, por exemplo, só quero que fiquem as linhas aqui, ó. Venho aqui, venho cá, clico, tá vendo? Ele mudou a cor, mudou o estilo de visualização, tá? Tem outras aqui ainda, ó. Você pode estar clicando aí, ó. Tá? Dependendo do que você selecionar, ele vai sumir com os eixos também, então isso aí é pessoal, né? Se alguém preferir, pode estar utilizando. Eu prefiro estar utilizando o que já vem do SketchUp mesmo, né? O padrão dele aqui. Mas, enfim, se alguém quiser estar utilizando outro aí, pode estar utilizando também. Etiqueta. A gente não vai estar entrando muito no mérito dessas etiquetas aqui, tá? Algo que pode ser feito com elas é que, por exemplo, eu quero pintar todo o meu projeto de uma cor. Aqui está vermelho. Vou colocar, sei lá, quero tudo verde. Aí eu venho aqui, seleciono a etiqueta e clico aqui, ó. Pronto, ele vai pintar todo o seu projeto de verde, tá? Não vai ter problema não. Se você quiser tirar, você clica aqui, ó, e tira, tá? Vou fechar aqui também, vou fechar o outro. Essa aqui é uma ferramenta, outra ferramenta de visualização, tá? Mas uma das muitas que você tem aqui no SketchUp. E como que ela vai funcionar? Sei lá, não quero ficar girando aqui, prefiro só ver umas visualizações e como que ela vai funcionar. Você vem aqui, já seleciona ela, tá? Você vai ter essas vistas aqui, ó. Você vai apenas clicar, ó, tá vendo? Quero ver essa parte, essa. Quero ver a lateral, tá vendo? Então ela vai girar automaticamente para você. Isso aqui pode ser útil, se você não quiser ficar girando com o mouse, você só vem aqui e vai clicando nas vistas aqui que tem, tá? Eu prefiro utilizar o mouse, mas pode ser utilizado também essa ferramenta, tá? Essa ferramenta aqui, ó, esse óculos aqui, é para você ocultar ou deixar algo aparecendo, tá? Então, por exemplo, se você tem um objeto oculto, você pode desocultá-lo, entendeu? Aqui eu não ocultei nenhum objeto, então para mim não mudaria nada estar selecionando isso aqui. Mas, por exemplo, aqui a gente tem os eixos, né? Esses 3 eixos. Se você não quer visualizá-los, você pode estar meio que desligando eles aqui, tá vendo? Eles somem. Eu não desligo, eu prefiro estar trabalhando com eles, eu acho que eles auxiliam bastante a gente a estar desenhando. Mas não sei, se alguém prefere fazer o desenho sem, ou quer ocultar outra coisa aqui, ou desocultar também, pode estar vindo aqui e estar fazendo isso, tá? Vou fechar isso aqui. Tá, informações do modelo. Aqui serve para você estar alterando as medidas que você colocou como base para estar fazendo seu desenho. Então, por exemplo, quando eu fui iniciar esse desenho, eu coloquei em milímetros, tá? Mas aqui eu posso estar mudando para centímetros, para metros, tá? Então, você consegue estar alterando isso daí. A precisão. Aqui você coloca quantas casas decimais você quer após a vírgula, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar esse monte de casas aqui, ó, e agora eu vou medir o tamanho ali do retângulo. Ó, percebam aqui no canto inferior direito, ó. Olha quantas casas que ele coloca de precisão, tá vendo? São 6 casas, no caso, porque eu inseri aqui, ó. Agora eu vou mudar para uma. Ó, tá vendo? Ele já mudou automaticamente. Agora só tem uma casa decimal após a vírgula de precisão, tá? Você tem algumas unidades de ângulo também. Se você quer mais precisão no ângulo, você pode estar colocando, tá? Mas é mais para isso, essa ferramenta aqui, tá? Tem algumas ferramentas de cota aqui, o estilo que você quer, mas a gente não vai estar entrando muito no mérito aqui, tá?
E essa última ferramenta, que é a mesma coisa de alguns que a gente já comentou, você teria que atualizar o SketchUp. Infelizmente, a gente não vai poder fazer isso, tá? A gente vai estar trabalhando com esse software da maneira como ele está mesmo, tá? Bom, então aqui a gente acabou de ver o software como um todo, né? A gente já passou por todas as ferramentas que tem aqui, tá? Do lado esquerdo e do lado direito. Acho que já deu para compreender um pouquinho melhor de como tá utilizando esse software, tá? A gente já aprendeu a como tá fazendo superfície, utilizando todas as ferramentas que tem aqui, tá? Hoje a gente aprendeu a estar modelando um objeto em formato 3D, e eu acho que agora a gente já tem capacidade para estar realizando alguns projetinhos aí, tá? Na próxima aula eu vou estar modelando junto com vocês uma peça mecânica, tá? Vou estar preparando aqui, a gente vai modelar junto para vocês virem na prática como funciona a modelagem, tá? Utilizando o SketchUp. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Espero vocês na próxima aula. Agradeço pela atenção e até a próxima aula, então.